Olá, Deus abençoe a todos. Aqui estamos mais uma vez para dar continuidade à nossa lição da Escola Bíblica Dominical. Estamos na 7ª lição que nós dividimos em 2 partes. Estamos dando essa aula principalmente para a classe da terceira idade da Igreja Maranata de Caxias. Então, eu quero cumprimentar principalmente os nossos alunos da terceira idade, alunos queridos, que nós estamos com muita saudade, tá? E vamos orar, então, para começar. Deus amado, Deus Todo-Poderoso, nós queremos, Senhor, te agradecer por esta manhã. Senhor, muito obrigada por todas as bênçãos que nos tem concedido, Senhor. Pelo dia, por este ar que respiramos, pelos pássaros cantando. Senhor, muito obrigada por tudo, Senhor. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Eu quero dizer para vocês que nós estamos na lição número 7, como eu falei, fala sobre o caráter do cristão, moldado segundo a palavra de Deus, provado como ouro. Então, nós queremos falar nesta manhã sobre Ruth, dar continuidade, porque nós já começamos a falar, nós já falamos uma parte desta lição. Se você quiser acompanhar, acompanhe o vídeo anterior, tá? Porque é uma lição só. Falamos no livro de Ruth. Esse livro de Ruth, ele traz a história maravilhosa de uma moabita, de uma mulher que se entregou a Deus, para que Deus fizesse dela segundo a sua vontade. Então, nós vemos aqui um resumo apenas para um retrospecto da aula que nós demos. Uma estrangeira, Ruth, a palavra Ruth significa amizade, ela era moabita. Se houvessem sido observados os preceitos da lei naquela época, ela jamais poderia fazer parte da linhagem do povo de Israel. Mas por quê? Porque Ruth, ela pertencia a um povo que era adversário ferrenho do povo de Israel. Eram adversários, eram inimigos, e também lá atrás, num episódio histórico, algo aconteceu que eles ficaram afastados mesmo do povo de Deus. Então, como Ruth vinculou-se a uma família israelita, Malom casou-se com Ruth e faleceu sem deixar filhos. Uma seca e 3 óbitos mudaram a história dessas pessoas. Uma seca e 3 óbitos mudaram a história dessas pessoas. Vejam bem, uma mulher saiu de Belém com seu marido e com 2 filhos e foram para outra terra, foram em busca de melhores dias, foram em busca da sobrevivência. Chegando lá, o que aconteceu? Uma tragédia os cercou, porque os filhos se casaram com mulheres moabitas. Os filhos se casaram com mulheres moabitas. E o marido morreu. Logo depois, não sabemos como, nem quando, mas os filhos morreram e não deixaram filhos. Ficaram as esposas sem filho, então ficaram 3 viúvas. Essas 3 viúvas ficaram numa época muito difícil, em que a mulher sempre foi muito discriminada, principalmente sendo viúva desamparada, né? Pobre. E Noemi, que era a sogra, resolveu, após 10 anos, voltar, porque ela ouviu falar que lá em Israel, lá de onde ela veio, de Belém, ainda não existia firmado o povo de Israel, assim do jeito que se formou depois, mas o povo de Deus estava numa localização. E ali estava tendo alimento, estava tendo fartura de pão. Belém quer dizer Bet-Helem, ou seja, casa de pão. E ali então Noemi pensou em voltar e falou com as suas noras. A gente pensou
Quando elas foram acompanhando, eu falei, minhas filhas, voltem, procurem seus familiares, voltem, quem sabe vocês vão ter outra vida, vocês poderão formar outra família, porque eu não tenho como oferecer filhos para vocês, ainda que eu casasse novamente, como que eu daria filho para casar com vocês e ressuscitar o nome dos seus maridos? Então, voltem para as suas famílias. E uma delas chorou muito, elas choraram, abraçaram, beijaram, e Orfa beijou e foi embora, resolveu voltar para sua família, para os seus familiares, para os seus deuses. Mas Ruth não, Ruth preferiu ficar ao lado da sua sogra, preferiu ampará-la, cuidar dela, porque viu que ela estava sozinha. E Ruth demonstrou um amor, uma sinceridade, uma lealdade, e abraçando sua sogra, falou assim, não, onde quer que tu fores, irei também. Onde quer que pousares, ali pousarei. Se morreres, ali eu serei sepultada. Teu povo é o meu povo, teu Deus é o meu Deus. Então ali seguiu Ruth, não falou mais nada. Por quê? Porque ela disse, não me deixes, não me abandone, eu quero te seguir. E ela seguiu e foram embora. Chegando lá, Ruth observou como que Noemi foi recebida pela sua parentela, pelos vizinhos, pelos amigos, que entenderam o que tinha se passado. Falaram, esta não é Noemi? E Noemi falou com eles, não me chame Noemi, porque Noemi quer dizer feliz. Mas não me chame Noemi, mas chamem-me Mara, ou seja, amargura, amargurada. Esse é o sentimento que estava dentro do coração dela, porque o Todo-Poderoso permitiu que tantas coisas acontecessem comigo. Bom, essa parte nós já falamos, então falaremos do caráter amoroso de Ruth, né? Era um caráter amoroso, porque hoje em dia nós vemos tantas coisas acontecerem e uma nora se apegar à sua sogra é muito difícil. Muitos filhos estão abandonando os pais, abandonando os idosos, né? Não tem consideração nenhuma com pai e mãe. Hoje em dia nós vivemos tempos muito difíceis, naquela época também. Mas Ruth se apegou à sua sogra de uma maneira assim, quase que inexplicável, né? Ruth demonstrou ter um caráter agradecido e generoso. E era amor de verdade. A letra B, do número 2, diz assim, um caráter fortalecido na fé de Deus. Ruth não imaginava o que poderia lhe acontecer, mas ficou ao lado de Noemi, como vendo o invisível sob a mão de Deus. Então ela confiou, ela creu no Deus de Israel, ela creu no Deus de Noemi e confiou. O importante é você confiar que Deus é maior do que todos os nossos problemas. Nós não podemos fraquejar na nossa fé, nós não podemos duvidar, porque se nós duvidamos, nós não agradamos a Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus. Então, Ruth agradou a Deus, ela teve fé de que elas poderiam vencer aquela batalha tremenda em que elas estavam. A letra C diz assim, um caráter decidido e firme. Ruth afirmou diante de sua sogra, amiga e irmã de fé, sua decisão consciente. Uma lição de grande valor para os dias atuais, quando muitos se dizem cristãos, desistem de seguir a Cristo diante de desafios e provações, né? Nós temos visto muito isso, né? Então, nós vamos continuar falando a respeito de Ruth no ponto 3 da nossa lição, que fala assim, como Ruth entrou na genealogia de Jesus. Então, Deus usou
a vida de Ruth para quebrar paradigmas raciais e torná-la parte da linhagem do Messias. Ela não era do povo de Israel, ela não era do povo de Deus. Então ela pertencia a outro povo, mas nada disso foi impedimento para que ela se fortalecesse na sua fé. Ruth viu a admiração do povo pela sua sogra, né? E dali ela tomou uma decisão de continuar com ela e de ajudá-la. E isso aconteceu. Ruth atrai a atenção de Boaz. Elas chegaram exatamente na cega, na época em que estavam colhendo os frutos, na época da colheita. E ali ela chegou, ela não esperou que a sua sogra perguntasse se ela não ia trabalhar, porque as duas estavam sem nada, não é? Então elas precisavam sobreviver. E a sogra não mandou ela procurar emprego, procurar alguma coisa para fazer, procurar trabalho. Não. Ela imediatamente, ela se conscientizou de que ela precisava ir em busca da sobrevivência para ambas. E ali ela saiu e foi trabalhar, foi para a cega. Foi para um lugar, ela chegou num campo onde Elimeleque era contemporâneo, era da geração desse chefe do campo. Elimeleque seria, então, o seu sogro. Então, ele era daquela época do chefe daquele campo onde estavam colhendo os frutos. E ela ficou ali trabalhando e chamou a atenção daquele homem, se chamava Boaz. Boaz olhou aquela mulher e viu o comportamento dela e já sabia quem era ela, por quê? Ele ouviu falar que ela era a nora de Noemi, que havia chegado com Noemi para ajudá-la. E era viúva também. Então ele se interessou e pediu que os seus serviçais cuidassem para que ela não sentisse falta de nada, para que ela tivesse como colher os frutos para a sua sobrevivência, tá? Para a sua manutenção. Então ela tomou então a iniciativa de procurar um serviço. Está lá em Ruth, capítulo 2, versículo 2. Isso por direção de Deus. Foi Deus quem direcionou Ruth para que ela fosse pegar espigas no campo de Boaz. E ali, aquele homem também generoso, bondoso, ele observou o seu comportamento e determinou que permitissem que ela trabalhasse em paz, não a impedissem. Ele falou benignamente a Ruth e disse que tomara conhecimento do seu gesto amoroso para com Noemi. Está lá em Ruth, capítulo 2, de 8 a 13. Então, foi amor à primeira vista. Ruth casa com Boaz, porque Boaz, ele era o remidor, ele seria o remidor quando, se você quiser, depois você lê o livro de Ruth, deve ler, porque são poucas folhas, poucas páginas, mas de uma literatura maravilhosa, de um ensinamento profundo, porque Boaz, ele seria o remidor, ou seja, aquele que poderia devolver as terras, as propriedades à viúva, àquela viúva, porque ele era o parente próximo. Como um parente próximo, ele seria o remidor. E quando Ruth chegou e conversou com a sua sogra, ela perguntou: onde você foi colher essas espigas? Ela falou que tinha ido para as terras de Boaz. Ela disse: minha filha, este é o nosso remidor, fique perto dele. Então também deu orientação a ela. E ali a história é muito linda, não dá para contar agora, tá? Então, Boaz procedeu de acordo com a lei. E diante das testemunhas e dos anciãos
casou-se com Ruth. Então, ele falou com Ruth, espera porque nós vamos fazer tudo de acordo com a lei, em conformidade com a lei. E ele foi para a entrada ali da cidadezinha, né? E estava ali junto com os cidadãos, as pessoas idôneas, e declarou, os cidadãos ficaram todos ali, e era assim que procedia, não tinha o cartório, né, como nós temos hoje. Então ali um acordo que era feito, era traçado ali e tinha um requisito para confirmar como que aquele acordo estava sendo feito. Então ali eles conversaram, ele conversou com alguém que seria superior a ele com relação aos bens da família, e aquele homem que veio disse que não queria. Não me interessa não. Não, se você quiser ficar com as terras, você vai ter que ficar com a mulher, porque a mulher é descendente direto dele, é a viúva. Aí ele disse assim, não me interessa, pode ficar com as terras, pode ficar com a mulher. E era isso que ele já estava interessado mesmo, e ali então, perante aquelas testemunhas, eles casaram. E as pessoas ficaram felizes de ver, de participar daquele casamento, tá? Ele disse assim, e declarou, também tomo por mulher a Ruth, a Moabita, que foi mulher de Malom, para suscitar o nome do falecido sobre a sua herdade, para que o nome do falecido não seja desarraigado dentre seus irmãos e da porta do seu lugar. Disto sois hoje testemunhas. Está em Ruth, capítulo 4, versículo 10. O povo que compareceu à cerimônia ficou feliz com o casamento, tá? Assim ela entrou para a genealogia de Jesus. Mas como que ela entrou para a genealogia de Jesus? Está em Mateus capítulo 1, versículo 5. Porque eles tiveram filho. Eles tiveram filho, colocaram o nome de Obed. E esse filho, então, vem sendo porque veio da tribo que correspondeu à escolha de Deus para que daquela tribo nascesse o Salvador, o Messias. Então, ela entrou para a genealogia de Jesus. Ruth, pela graça divina, veio fazer parte da linhagem do Messias, tá? Ruth era uma moabita, mas isto não a impediu de adorar o verdadeiro Deus, nem fez com que ele a rejeitasse e deixasse de abençoá-la grandemente. Sabe por quê? Porque Deus não faz acepção de pessoas. Deus, ele não vê raça, ele não vê cor, nacionalidade, sexo. Não, basta o adorar. Aqueles que o adoram de todas as nações são bem-vindos por ele, são amados por ele, são perdoados por ele e têm direito à vida eterna, se crer e confiar no plano da salvação que ele traçou através de Jesus Cristo, seu Filho amado. O Senhor escolheu os judeus para serem o povo através do qual o resto do mundo viria a conhecê-lo. Isto se cumpriu quando Jesus Cristo nasceu como um judeu. Você já sabe disso, que Jesus nasceu como um judeu. Através dele, o mundo inteiro veio a conhecer Deus. Atos capítulo 10, versículo 35 diz que lhe é agradável aquele que em qualquer nação o teme e faz o que é justo. Deus aceita todos os que o adoram, como eu falei. Ele opera através das pessoas, independentemente de sua raça, sexo ou nacionalidade. O livro de Ruth é um exemplo perfeito da imparcialidade de Deus. Embora Ruth pertença a uma raça frequentemente desprezada por Israel, ela foi abençoada por causa da sua fidelidade. Ela se tornou bisavó do rei Davi,
e uma ancestral direta de Jesus. Olha que coisa linda, viu? Ela se tornou a bisavó do rei Davi e uma ancestral direta de Jesus. Ninguém deve se sentir desqualificado para servir a Deus por motivos de raça, sexo ou nacionalidade. Bem fixado isso, tá? E Deus pode usar toda e qualquer circunstância para edificar o seu reino. Deus, ele não faz acepção de pessoas, de situações, não. Ele só quer que a gente favoreça um momento para que ele venha em nosso socorro. Isso acontece quando nós nos lembramos dele, quando nós clamamos a ele. Ele é um Deus vivo, é um Deus todo-poderoso, é o Deus que requer de nós a adoração. A história de Ruth demonstra de forma clara como Deus criou o homem, na perspectiva de um plano de salvação para todas as pessoas, em todos os lugares. Pela lógica humana, jamais uma mulher moabita faria parte da linhagem santa, da qual nasceu o Messias de Israel, o Salvador do mundo. O amor de Deus está além de toda compreensão humana. Bem, ainda mais algumas informações que nos dizem assim: quando lemos Mateus, que fala da genealogia de Jesus, nós vamos encontrar 4 mulheres. E essas mulheres tiveram papel preponderante na genealogia de Jesus, tá? E olhem bem como eram essas mulheres. O que elas fizeram? Elas eram pessoas muito importantes, eram pessoas assim, muito bem quistas, eram pessoas ricas, seriam pessoas supereducadas, refinadas, de descendência de príncipes. Como seriam essas pessoas? Vamos ver então. Destacaria primeiramente Tamar, está no versículo 3. Raabe, no versículo 5. Betseba, mulher de Urias. Essas 3 mulheres tinham uma transgressão incomum, pecado na área sexual, tá? A primeira se fez prostituta para garantir a sua descendência, para que o nome do seu marido aparecesse, tá? Essa se fez prostituta para isso. E a segunda era prostituta, entre aspas, de profissão, viu? Raabe era prostituta de Jericó. E algo aconteceu e ela veio a se casar com Salmão, ou Salmão. E dali eles deram origem a Boaz. Boaz, que nós vimos hoje na história de Ruth, tá? A terceira mulher adulterou com o rei Davi. Está em 2 Samuel, capítulo 11, cujo fruto desse relacionamento foi Salomão, o sucessor do homem segundo o coração de Deus. Nós que os precedentes dessas mulheres, dessas 3 mulheres, não são dos melhores, mas mesmo assim elas estão postas ali em Mateus para mostrar o alcance da graça de Jesus Cristo, onde o Deus encarnado não se envergonha dessas mulheres, mas se coloca humildemente como descendente delas. A Bíblia não esconde nada. A palavra de Deus não esconde os erros das pessoas. Essas mulheres tiveram vida nova, andaram em novidade de vida. Quando o pecador, seja o pecado que for, porque o pecador é aquele que pratica atos que não agradam a Deus. Quando ele
tem um encontro com Deus, que ele se arrepende, então ele passa a andar em novidade de vida. Tudo se faz novo. Os pecados são perdoados. E ele passa, então, a viver uma vida reta diante de Deus, olhando somente para o alto, de onde vem a nossa salvação. E por isso o ministério do nosso Senhor foi marcado pela seguinte afirmação, olha: ide, porém, e aprendei o que significa misericórdia quero, e não sacrifício, porque eu não vim para chamar os justos, mas os pecadores ao arrependimento. Está lá em Mateus, capítulo 9, versículo 3. Então, nós vemos aí que a quarta mulher a ser destacada neste contexto é Ruth. Há uma curiosidade bíblica interessante, como nós já falamos, o esposo remidor de Ruth, Boaz, era filho de Raabe, o que faz com que na história de Ruth, sobretudo num contexto onde a identidade cultural e nacional de Israel estava sendo formada, pois a época em que se passa a história de Ruth, Israel ainda não era uma nação. Não por acaso, o livro de Ruth está alocado entre Juízes e 1 Samuel, fazendo uma espécie de transição literária. É a jovem moabita ser uma estrangeira que rejeitou os deuses particulares para se converter ao Deus de Israel. O texto a destacar dessa maravilhosa decisão está em Ruth 1:16, quando ela fala da jovem, fala da jovem moabita à sua sogra, que diz: não me instes, ou quer dizer, não insistas, né? Não me instes para que te deixe, não me inste para que te deixe e se afaste de ti, porque aonde quer que tu fores, irei eu. E onde quer que pousares à noite, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Ao lado de Tamar, Raabe e Betseba, Ruth mostra o aspecto universal da obra de redenção de Deus para a humanidade. Eis a história da salvação. Para encerrar essa história linda, maravilhosa de Ruth e Noemi, eu me lembro que na minha família tem um caso assim semelhante. Eu tinha um primo e ele faleceu sem deixar filhos, e a sua esposa ficou morando com a sogra, né, que eles moravam juntos. E aí, passado o tempo, a minha tia falou com ela que ela devia ir viver a vida dela, né, procurar viver junto com a família dela. Mas ela disse que não, ela não quis. Ela quis ficar com a minha tia, com a sogra. Ela falou assim: não, eu não vou te deixar, Eli. Eu vou ficar com você, vou cuidar de você o tempo todo. E ali a Vânia ficou com a Eli. Estão juntas até hoje. A Vânia casou e o esposo dela, o marido dela, ele é como um filho para minha tia. E eles cuidam da minha tia com muito amor, com muito carinho. Ela já está com 90 anos, tá? Então, é um caso semelhante, né? Dentro de tantos casos que a gente tem, eu sei que você também pode conhecer uma Ruth de caráter íntegro, caráter fiel, né? Amorosa, carinhosa, tá? E aqui nós terminamos, então, a nossa 7ª aula da lição bíblica da Escola Dominical, da classe da terceira idade da Igreja Maranata. Deus abençoe a todos vocês, tenham um bom domingo. E então, até a próxima aula, se Deus quiser. Deus abençoe vocês, estou com saudade de todos vocês da classe da terceira idade. Um beijo para todos.
corta, 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 corta. Ué, tu não vem pra cá